Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Semana passada eu estava em uma clínica, aguardando aí para uma consulta, quando eu vi na televisão uma reportagem sobre a prisão de um suspeito de homicídio. A polícia havia prendido o suspeito do assassinato de uma torcedora, um jogo que ocorreu. E a morte dessa torcedora, a morte dessa jovem, ocorreu quando ela foi atingida por uma garrafa arremessada por um torcedor, por um outro torcedor. Na hora, enquanto eu vi a reportagem, eu comecei a pensar aí na família da jovem, com a qual eu me solidarizo nesse momento. Eu pensei nos amigos. Eu creio que todos estão suspensos, ainda sem conseguir acreditar que tal coisa aí aconteceu. Eu pensei nos sonhos daquela jovem tragicamente interrompidos. Mas enquanto eu via a reportagem passando, eu também pensei naquele suspeito, Eu creio que na manhã daquele dia, ele jamais pensou que ao findar o dia, ele se tornaria um homicida. Entretanto, ele fez uma escolha maldita. Arremessar aquela garrafa. Ele não avaliou as consequências e o fim foi esse. Desolador, devastador. Há escolhas, meus irmãos, erradas, que você não consegue consertar. Diferente de quando você entra aí numa faixa que você não deveria e acaba perdendo o retorno, sendo um pouquinho mais, gasta um pouco mais de combustível, um pouco mais de tempo, mas consegue reverter. Há escolhas na vida que não há como você voltar atrás. Há escolhas que mesmo o arrependimento não muda o fato. E pensando assim, pensando aí nesse poder das escolhas, é preciso que você, no decorrer da sua vida, tenha firme propósito, uma firme convicção no momento da tomada das escolhas, das decisões. A escolha muda um destino, muda uma história, muda famílias. As escolhas também podem mudar o seu destino final. A Bíblia vai nos alertar que nós devemos escolher a vida. Este que vos proponho hoje, a morte, a vida, a bênção e a maldição. Mas que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a termos uma firmeza na tomada das decisões. Que as decisões elas sejam acertadas, que elas sejam orientadas, que elas sejam direcionadas pelo Senhor. E quando eu pensava nisso, enquanto eu pensava nisso, outra coisa me ocorreu também no momento. É que às vezes, o importante em determinadas situações não é nem como começa, mas sim como terminam as escolhas que nós fazemos. Gostaria de meditar com vocês nesta noite acerca de um homem, acerca da história de um homem que tomou uma decisão, ouviu um chamado e tomou uma decisão.
e não fugiu durante a sua vida desse chamado, dessa escolha que ele fez, ao ouvir a voz de Deus, a obedecer os seus propósitos. Eu vou fazer a leitura de 2 textos. Acompanha comigo. O primeiro texto que eu farei a leitura nessa noite é Josué, capítulo 1, verso 2, que diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, quando eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sobre o juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O outro texto também em Josué, é o último capítulo, né? O capítulo 24, a partir do verso 14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porque, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outra versão diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu li o primeiro capítulo e o último capítulo aí de Josué, né? E quem foi Josué? Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que ele foi o responsável por liderar o povo de Israel, né, na conquista aí da terra prometida. O Senhor havia feito uma promessa, né, disse que daria uma terra aos descendentes de Abraão, e assim ele faz. O Senhor prometeu e cumpriu. Ele, sob a liderança de Moisés, retira o povo do Egito. E agora, sobre a liderança de Josué, ele faz com que o povo entre e possua a terra que ele prometeu. Josué, seu nome, né? Josué significa aí salvação. Ele foi aquele sucessor, né, de Moisés. Ele auxiliou Moisés durante muito tempo aí na caminhada, na trajetória de Moisés. Ele foi escolhido por Moisés para ser aí seu assistente pessoal. Depois, ele é um daqueles, né, a quem Moisés deu a função de espiar a terra, um dos espias.
ele vai para Canaã, né? Ele e mais 11, né? Eles vão averiguar ali a terra de Canaã, eles vão reconhecer a terra, ver se a terra era de fato boa, quem morava. Então ele e Caleb, né, o relatório deles, né, é diferente dos demais, né? Todo mundo reconhece que a terra é boa, mas eles acham, né, que não poderiam possuir, né, a terra em razão do povo que habitava nela. Josué e Caleb, entretanto, dão um relatório diferente. E o Senhor diz que ele herdaria a terra, né? Então ele e Caleb, né, eles conseguem aí entrar, né, daquela geração, eles conseguem entrar aí na terra prometida. E se aproximando dessa entrada na terra, Moisés, sabendo que o seu tempo é chegado, ele vai e escolhe o seu sucessor, Josué. Moisés entende que ele vai morrer antes de entrar em Canaã. E ele separa, então, Josué para ser o novo líder do povo, segundo uma ordem que ele mesmo recebeu do Senhor. Moisés, né, ainda em vida, vai advertir que ele fosse corajoso. E aqui nesse texto, depois da morte de Moisés, Deus novamente dá a ordem a Josué. Ele encoraja Josué em razão daquilo, da obra, da missão que ele vai desempenhar. E aí, antes de eu continuar, deixe-me dizer uma coisa a vocês. Há pessoas que estão ouvindo aí o canto de pássaros, achando que isso é um chamado de Deus. Há pessoas que estão ouvindo aí as vozes do mundo, ou mesmo a voz do inimigo, achando que isso é uma mensagem de Deus para a sua vida. O cristão, ele precisa conhecer a voz do Senhor e ouvi-la claramente, para não se perder na missão. Quando o Senhor te dá um comissionamento, quando o Senhor faz um chamado a você, você vai ter que responder a esse chamado, você vai ter que escolher o que você vai fazer em relação ao chamado. Deus claramente chama esse homem, Josué. Deus manda que ele seja corajoso, que ele seja forte. Porque ele vai fazer o povo herdar aí a terra. Ao fazer a escolha de obedecer o chamado, isso não quer dizer que ele não vai ter problemas durante o ministério. Você vai ver que Josué, quando assume, ele precisa conseguir fazer o povo aí passar pelo rio Jordão. Depois ele precisa vencer o exército cananeu que se apresenta diante dele. A tomada de Jericó, né? Ele envia espias, a presença de Raabe, depois ele toma aí Jericó. Ele obedece a tática que Deus dá. E ele consegue ser vitorioso. Se você pensar na história dele, você vai ver que foi uma história de vitórias. Mas teve derrotas, obviamente. Pecado, culto, atitude aí pecaminosa do povo. Mas esse líder, ele foi vitorioso, sim.
Ele consegue identificar e ouvir a voz de Deus. Ele consegue ver as direções que Deus está dando. Ele consegue continuar a sua caminhada em sintonia para aquilo que Deus havia proposto para ele. Eu falei para você, do poder da escolha, das decisões que tomamos. Esse homem ouviu a voz de Deus e escolheu obedecer. Josué ouve a voz de Deus e escolhe obedecê-la, independente das dificuldades que se levantariam pelo caminho. Eu também falei para você aqui, logo no início dessa mensagem, que muitas vezes a questão não é nem como você começa, mas como você termina. Este homem que ouve a voz de Deus, tem certeza da missão que Deus está trazendo para a vida dele. Ele permanece firme nessa escolha durante toda a sua vida. Alguns começam bem, mas não terminam assim. Veja o exemplo de Salomão. E aí chega o momento que ele sabe que vai partir. Que ele consegue fazer o povo herdar e possuir a terra. E é nesse momento que ele faz uma reafirmação da escolha, da decisão que ele fez no início da sua vida. Vocês possuíram a terra. Vocês entraram na terra que Deus prometeu a vocês. Mas agora faça uma escolha. Uma escolha real. Uma escolha sincera. Deus cumpriu a promessa. Vocês vão viver aqui nesta terra. Vocês vão temer ao Senhor e vocês vão servi-lo com integridade, com fidelidade. Se é assim a escolha que vocês fizeram, tirem fora todos os deuses. Se vocês, porém, acham que servir ao Senhor não é bom, não é o caminho correto, escolham hoje. Façam aí uma escolha. A escolha que vocês fizerem agora vai determinar o caminho que vocês vão escolher. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite, neste dia. Independente da escolha de vocês, se vão continuar servindo ao Senhor ou se não vão servir, a escolha que eu fiz no passado, eu não mudo. Eu não abro mão de servir ao meu Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma escolha poderosa. Uma escolha reafirmada. Uma escolha feita no passado, no início da sua caminhada, mas que permaneceu, que seguiu com ele durante toda a sua vida.
Foi alguém que escolheu viver em obediência ao seu Senhor e ficou conhecido assim. Ele teve aí uma conduta irrepreensível, de temor, de obediência a Deus, que mesmo após a sua morte continua a nos influenciar ainda hoje. Você já pensou em que tipo de escolhas você tem feito? Você já parou para pensar quais as escolhas que você tem feito diariamente? Existem escolhas que não vão mudar em nada a nossa vida. Eu escolhi ir com esta cor de vestido hoje, mas poderia ter escolhido outra. Não mudaria muita coisa. O desenrolar do culto, da mensagem, da pregação. Você escolhe cortar o seu cabelo, você escolhe deixá-lo comprido, pintar de louro, de preto ou de ruivo. Existem escolhas que nós fazemos que não trazem grandes consequências para as nossas vidas. Entretanto, meus irmãos, existem outras escolhas que mudam a nossa história. E não só a nossa história, mas a história de muitas pessoas. Como a que eu contei no início dessa mensagem. Mas existem outras escolhas que não só mudam este tempo presente, esta era presente que vivemos, mas que muda a sua história na era vindoura, no futuro. O que é que você tem escolhido para a sua vida? Será que você fez uma escolha de servir ao Senhor no início, mas você permanece assim nesta caminhada com o mesmo propósito? Ou você tem se perdido, errado a faixa, mudado a faixa e não tem encontrado um retorno para que você consiga voltar? Este homem teve a vida pautada pela obediência ao Senhor, à sua lei. Teve uma conduta aí, como eu já disse, irrepreensível, temente a Deus. E a vida dele continua a nos inspirar. A sua vida tem inspirado a quem? Tem servido de que exemplo? De que tipo de exemplo? Quais são as escolhas que você tem feito? E você tem meditado, você tem pensado para onde essas escolhas poderão levar você? Escolha hoje se voltar para Deus. Escolha hoje viver temente ao Senhor. Escolha hoje servi-lo com integridade, ainda que mais ninguém faça isso. Escolha servir a Deus com alegria. Você que ouviu a voz dele sabe que de fato é o Senhor que falou contigo. Diga ao Senhor que você vai permanecer na escolha que você fez de servi-lo com integridade, com fidelidade e com temor. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.